Olá, turma! Vamos ver na prática como o termopar ele é utilizado para fazer a medição de temperatura nos processos. Certo? Vimos na aula passada a tabela de correlação e que a referência dessa tabela de correlação, a junta fria tem que estar em 0 graus. Junta fria em 0 graus. Como que a gente consegue a junta fria em 0 graus? Banho de gelo. Vamos ver então? Pelo efeito Seebeck, o termopar gera um sinal de tensão proporcional à diferença de temperatura entre a junta de medição, junta quente, e a junta em que é feita a leitura, junta fria. Vimos isso lá nas primeiras aulas de termopar, né? O termopar ele gera a tensão proporcional à diferença de temperatura. Não é só temperatura lá dentro do forno, não. É a diferença entre a junta fria e a junta quente. Normalmente, a junta fria está submetida à temperatura ambiente. Então, para que nós possamos medir de forma correta, utilizando a tabela de correlação, a junta fria tem que ser mantida a 0 graus. Então, olha só. Precisamos de um banho de gelo na junta fria, né, pessoal? Olha só que trabalhão, hein? Então, era assim que provavelmente era feito antigamente, né? Acho que bem antigamente mesmo, que eu não acho nenhuma foto, nada na internet medindo o termopar dessa forma, de tão antigo que é. Então, vamos ver como é feito atualmente? Primeiro, vamos ver o efeito disso, né? Temos aqui um termopar tipo K. Nós vamos ver nas próximas aulas as cores dos cabos, né? Como você identifica. Sem a compensação de junta fria, a medição sempre terá um erro, sem compensação. E quanto maior a temperatura da junta fria, maior será o erro. Então vamos ver aqui de forma matemática. Temos aqui um termopar. Lá no processo você tem 49 graus, então na tabela de correlação, se você for lá no termopar tipo K, você vai ver que a 49 graus, 1,982 milivolts. E na junta fria, que é onde está o aparelho que faz a leitura, ele está com 21 graus. E na tabela de correlação, 21 graus é 0,838 milivolts. Então, nós sabemos que o termopar ele vai te dar a leitura proporcional à diferença, então vai ser o quê? 1,982 menos 0,838 milivolts, que é essa milivoltagem correspondente a 49 graus, menos essa milivoltagem correspondente a 21 graus. Então, quanto que você vai ter? 1,144 milivolts. Se você for lá na tabela de correlação novamente, vamos lá? 1,144 milivolts no termopar tipo K. Aqui, ó. Esqueci, vamos voltar lá. 1,144 milivolts, termopar tipo K. 1,144 está aqui, ó. Entre os 28 graus e entre os 29 graus, aqui, ó. 28, 29. Então, 1,144 está entre 28 e 29 graus. Correto? Vamos considerar aqui 28,5, por exemplo. Então, o meu aparelho vai fazer uma medição errada. Lá no meu processo está com 49 e ele está me falando que eu tenho 28 graus lá dentro do forno. Podemos dizer assim. Está errado. Quanto maior a temperatura na junta fria, maior será o erro. Se por um acaso a minha junta fria aqui estiver a 49 graus, a minha leitura vai ser 0 graus, sendo que lá no processo está com 49. Então, para viabilizar a medição sem banho de gelo, a temperatura na junta fria ela é medida através de um sensor e compensada matematicamente no medidor, tá? Então, esse sensor de temperatura, muito utilizado é o RTD, que é a termorresistência. Nós vamos ver que a termorresistência ela tem uma precisão melhor do que os termopares.
Então, na junta fria, ou seja, na entrada lá nos cartões de PLC ou lá no instrumento, no indicador de temperatura, você tem lá um medidorzinho de temperatura preciso lá na placa eletrônica, através de um RTD. Então, o que ele faz? Ele mede a temperatura na junta fria e faz a compensação matemática. Vamos ver como é feito? Eu tenho lá no meu processo 49 graus. Na tabela, eu tenho 1,982 milivolts, menos a temperatura na junta fria, que é 0,838. Então, eu vou ter minha medição, vou ter aqui uma geração de 1,144 milivolts. Mas o que a minha compensação vai fazer? Ela mede a temperatura e de forma matemática, através lá de um algoritmo lá no processador do instrumento, ou seja lá como for, ele compensa, ele vai pegar essa temperatura e vai compensar matematicamente e vai me dar a leitura correta. Ou seja, lá na tabela de compensação, sabemos que 1,982 equivale a 49 graus. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma queima, um defeito nesse sensor de temperatura, o que vai acontecer? Eu vou ter uma medição de temperatura errada. E naquelas fontes de calibradores de temperatura, você tem a opção de medir a temperatura com compensação de junta interna ou externa. Muito cuidado quando for utilizar aquelas fontes, né? Aquelas fontes capo ou qualquer outro tipo de calibrador de temperatura. Então, é dessa forma que nós conseguimos utilizar o termopar para medir uma temperatura sem banho de gelo, fazendo uma compensação matemática, medindo-se a temperatura na junta fria, através de uns sensores, um RTD, por exemplo, que é muito mais preciso que um termopar. Correto? Vamos lá. Temos aqui mais um exemplo, né? Bem interessante de como se faz a compensação de junta fria. Então, olha só, com o banho de gelo, eu tenho aqui o meu aparelho de medição, meu indicador, com a junta fria a 0 graus, utilizando o banho de gelo. Então, tem a mesma temperatura no processo, mesma temperatura no medidor. Sem banho de gelo e sem compensação de temperatura, como é que vai ser? 600 menos 30, 570 graus Celsius, uma medição errada. E com compensação de junta fria, hein? Como que vai ser? Eu vou ter a mesma temperatura, porque eu fiz uma leitura de 570, mas eu corrigi com 30 graus utilizando a minha compensação que nós vimos no slide passado, correto? É dessa forma que nós temos a medição correta, fazendo-se a compensação de junta fria. Ok? Próxima aula vamos ver sobre como se liga termopares, tá? Utilizando cabos e os erros de ligação. Ok? Até mais.